Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora, meus amigos. Nós, torcedores do Tricolor, não temos um dia de paz. Nem na data FIFA a gente não tem paz. Por quê? O próprio São Paulo cria várias oportunidades para gerar crise, para gerar desconfiança, para gerar dúvidas na cabeça do torcedor. E é isso que a gente vai tratar nesse vídeo de hoje, depois da declaração absurda do presidente Júlio Casares sobre as renovações dos cansados do elenco do São Paulo. E, para piorar o dia de hoje, teve a entrevista do Galopo. Vocês assistiram a entrevista do Galopo? Não assistiram? Então, a gente vai comentar aqui alguns pontos que eu acabei separando para a gente fazer aquela resenha, não é verdade? Porque é o seguinte, momento errado, jogador errado, e tudo isso com o aval da diretoria de futebol do São Paulo. É inacreditável essas coisas que acontecem e é só no São Paulo que acontece isso. Não é possível uma coisa dessa. Uma direção de futebol amadora. E olhe lá se uma direção de futebol amadora deixa que as coisas aconteçam dessa maneira que estão acontecendo no São Paulo. Às vésperas de um jogo super importante, com a pressão em cima do treinador, dos jogadores, pressão interna gigantesca no São Paulo. Mas mesmo assim, tudo acontece, com a assinatura da diretoria de futebol, tá? Então, deixa aquele likezão para dar aquela fortalecida. A sua inscrição aqui no canal também é super importante. E eu quero a opinião de vocês sobre esses assuntos que a gente vai trazer aqui no vídeo. Comentem, porque é desse vídeo, é dos comentários desse vídeo que amanhã a gente vai trazer aí um Fala Corneta, fechou? Bom, antes da gente entrar no vídeo, avisar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela parceira 1xBet, exatamente, parceira ali do Chelsea, do Liverpool e agora aqui também do Drex, não é verdade? Divirta-se acompanhando de um jeito bem diferentinho o seu esporte favorito, fechou? Clica nesse link que está no primeiro comentário fixado e faz o seu cadastro, tudo direitinho ali. E quando você for fazer ali o seu primeiro depósito, coloque o cupom DREX, porque aí você dobra as suas chances de divertimento. Olha só que bacana. Então, vem comigo, primeiro link aí no comentário fixado, dá aquela moralzona pro Dex e detalhe, hein? Apenas acima de 18 anos pode fazer essa brincadeirinha, fechou? Bom, tem algumas dicas, hein? Para amanhã, já que esse vídeo tá saindo à noite, né? Um pouquinho tarde, para amanhã é o seguinte, hein? Brasil e Peru pelas eliminatórias, tem Espanha e Sérvia, Polônia e Croácia, Suíça e Dinamarca, Escócia e Portugal. Então tem chance sim, boa aí, de você, dar aquela divertida com essas partidas aí. No Brasil, acho que é bem favorito aí contra o time do Peru, apesar de não estar jogando nada, não é verdade? Espanha também, eu acho que tem um favoritismo. Então tá aí as dicas do Drex para você fazer a boa e, olha, se divertir à vontade, fechou? Lembrando que divirta-se com responsabilidade, divirta-se com a 1xBet, parceiraço aí aqui do canal Drex Tricolor, linkzão no primeiro comentário fixado, fechou? Bom, vamos entrar então nos assuntos e quero falar primeiramente aí da declaração do Casares quando foi questionado referente às renovações de contrato dos cansados. Quem são os cansados? Rafinha, nosso lateral direito Cone, que não passa do meio-campo, e o Luiz Gustavo.
que tá cansado já também, né? Já tá na cara dele a expressão de cansado do Luiz Gustavo. Foram jogadores importantes em determinados momentos da sua passagem pelo São Paulo, mas agora com o contrato finalizando agora no final do ano, na boa, velho, não tem condições. Até porque o São Paulo precisa dar uma enxugada aí na folha salarial e a gente sabe, Luiz Gustavo ganha bem, Rafinha ganha bem e um outro detalhe também. Jogadores com essa idade elevada e líderes do elenco acabam tirando oportunidade de talvez aí novas contratações para a renovação do elenco e também acaba tirando a oportunidade da molecada da base. É uma coisa que a gente já vem cobrando. A oportunidade mais de jogadores da base e também uma renovação do elenco. Precisamos de sangue novo. Precisamos de jogadores que realmente venham, vistam a camisa e consigam entregar dentro de campo 100%. Na sua opinião, você acha que Rafinha está entregando 100%? Você acha que Luiz Gustavo está entregando 100%? Para a vaga dos dois, de primeiro volante, a gente tem o Santiago Longo. Uma oportunidade de titular no jogo contra o Cruzeiro. E jogou bem. Depois, sumiu. Em alguns jogos, acabou nem sendo relacionado. O ano que vem, Pablo Maia vai voltar também. Então, para que você precisa manter um jogador cansado no elenco? Que vai onerar a sua folha de pagamento. O Rafinha, a mesma coisa. A gente tem aí o Igor Vinícius, que não é nenhum craque, hein? É horroroso também. Mas a gente tem o Moreira. Se não temos o Rafinha no elenco, vamos dizer assim, que o Igor Vinícius seja o titular, o primeiro reserva é o Moreira. Vai ter oportunidades. O Igor Vinícius não vai jogar uma temporada inteira sem tomar uma suspensão, sem ter uma cãibra, sem ser poupado. E aí você pode puxar o Felisberto, ótimo lateral direito, da base. Vamos dar oportunidade. E você mantendo os medalhões cansados, você acaba tirando todas as oportunidades da garotada da base e de uma renovação do elenco, de rejuvenescer o elenco, deixar o elenco mais novo. E o Casares, ele teve a pachorra, a cara de pau de dar a seguinte declaração. Não vou falar ao pé da letra, mas vou transmitir aqui para vocês, tá? Foi questionado referente à renovação dos dois jogadores, né? E ele chegou a falar que, lógico, a comissão técnica ia avaliar, a própria direção de futebol também iria avaliar os dois, não é verdade? Os dois jogadores para ver aí se haverá uma renovação, mas lembrando que essa diretoria de futebol já apresentou propostas para a renovação de Luiz Gustavo e do Rafinha. Os jogadores que não quiseram. Os jogadores que não quiseram. Mas mesmo assim, a diretoria de futebol quer ali continuar, quer insistir na renovação dos jogadores. Só que é o seguinte, outra coisa que ele acabou falando, que eu fiquei completamente irritado e achei uma declaração absurda essa do Casares, é que os jogadores, Luiz Gustavo e o Rafinha, serão consultados para ver se eles aguentam mais 6 meses, mais 1 ano de contrato. Mas peraí, velho. Peraí. Jogador vai decidir se ele tá bem para jogar ou não, para continuar, para o São Paulo dar o contrato e os caras assinarem por mais 6 meses ou por mais 1 ano. Que direção de futebol é essa que transfere a realidade para um jogador? É que, vamos dizer assim, quanto a caráter, não dá para discutir, tanto do Rafinha como do Luiz Gustavo. São jogadores de caráter. De caráter, porque se fossem encostados, já teriam renovado a partir do momento que a diretoria entregou.
fez a proposta de renovação, mas os próprios jogadores não quiseram renovar e disseram para esperar o final da temporada para tomarem essa decisão. E o São Paulo e a diretoria de futebol profissa, continuam insistindo com essa renovação dos jogadores. Para quê? Não fala em renovar o elenco? Não fala em dar oportunidade? Não é isso que estão enchendo o saco do Zubeldia para ele fazer? Mas mesmo assim, a diretoria vai contra a maré. Ela rema contra a maré. Porque ela quer manter os medalhões, quer manter os cansados, querem manter essa porra dessa liderança, essa panela nojenta no São Paulo. Então, parem de fazer cagada. Não é jogador que decide se está bem ou não para continuar. Chamem a responsabilidade da diretoria de futebol. São vocês que decidem. Vai chegar no final do ano, ó, obrigado Luiz Gustavo, você foi importante nessa temporada, sua experiência e tudo mais. Rafinha, obrigado pela temporada do ano passado, aquela reta final Copa do Brasil. Rafinha realmente foi super importante. Mas hoje, não serve nem para entregar o Gatorade para os caras que estão jogando, que era o que ele fazia lá no Bayern de Munique, tá? Quero saber da sua opinião sobre esse assunto, sobre a renovação do Luiz Gustavo e também do Rafinha. Eu já deixei a minha opinião aqui, mais do que clara e explícita. Deixe a sua aí no campo dos comentários, tá? Que eu vou selecionar algumas aí para amanhã para o quadro do Fala Corneta, tá? Antes da gente falar sobre essa entrevista do Galopo, meus amigos, essa foi, me desculpem, foi de cair o cu da bunda, velho. Na boa, hein? Que diretoria de futebol profissional essa, hein? Mas a gente vai entrar daqui a pouco nesse assunto, só para avisar vocês aí também que aqui na descrição desse vídeo tem o link da loja Manto Tricolor. Eu, lógico, mais uma vez, trajado aqui, né, com a camiseta da loja Manto Tricolor. Dá aquela moral, visita a loja no link aí na descrição, ou então você pode escanear aí com o QR Code que tá na sua tela. Várias estampas, uma mais top do que a outra, e é lógico, né? Material de primeiríssima qualidade e outra, bem facilitado para você. 6 vezes no cartão sem juros, no Pix e até no boleto, hein? Olha só que facilidade. Então, dá aquela moral, conheça a loja e, lógico, leve a sua para casa, fechou? Link na descrição aqui desse vídeo, loja Manto Tricolor, fechou? Bom, agora sim vamos falar do Galopo. Tá preparado? Vocês estão preparados para entrar nesse assunto do Galopo? Então vamos lá. Hoje, o Galopo deu entrevista ali para a ESPN Brasil, né? O Edu Afonso, né, que foi o entrevistador, acho que, se não me engano, foi ali no programa F90. O pessoal lá da bancada também fez algumas perguntas e tal, né? E de cara, o senhor Juliano Galopo, depois ali da introdução, da entrevista, como uma primeira pergunta, né, para começar de leve a entrevista, ele já veio descascando, já veio escancarando toda a situação que ele está vivendo no São Paulo. E você pode analisar de várias maneiras essa entrevista do Galopo, tá? De várias maneiras. Eu pensei, no mínimo, numas 3. Começando que ele falou ali que tá treinando bem, né? Que a diretoria vem elogiar ele pelos treinamentos, né? Que ele tem boa convivência ali com o restante do grupo e tudo mais, e que ele cobrou ao vivo mais oportunidades. Falou que 5, 10 minutos não dá para apresentar realmente nada, e realmente não dá para aproveitar nada. Você entra com 5, 10 minutos dentro de campo, você, até se aquecer, entrar no ritmo do jogo ali, demora. Quando você, talvez,
se aquece e pega todo ali o cenário, o ambiente do jogo, acabou o jogo. O juizão apitou o final. Concordo com o Galopo nessa situação. Pediu ali uma sequência de jogos, até citou alguns outros jogadores, citou ali o Neymar, Bruno Henrique, o próprio Dudu do Palmeiras, jogadores que tiveram uma sequência e voltaram a recuperar o seu futebol. E se você for analisar, o Galopo ele não teve nenhuma real sequência de jogos após que ele voltou aí da contusão. Ele teve ali oportunidades. Ele teve ali algumas chances com esse tempo reduzido que ele chegou ali na entrevista, escancarou e reclamou mesmo da falta de oportunidade e da falta dessa sequência de jogos. Só que vale lembrar também que não interessa se é 5, se é 10, se é 15, se é 2 minutos, você tem que dar o máximo dentro de campo. Você tem que aproveitar essa oportunidade. E a gente pode até dar um exemplo aqui do Ferreira. O Ferreira era banco do São Paulo. Todo mundo pediu o Ferreira. Não, tem que colocar, tem que colocar, tem que colocar. Aos poucos o Zubeldia colocava ele 10, 15 minutos, 5 minutos nas partidas. Só que o Ferreira ele aproveitou. Ele conseguiu aproveitar esses 5, 10, 15 minutos que ele tinha em algumas partidas, sem ter uma sequência, ele conseguiu aproveitar a partir do momento que nós, torcedores, já queríamos ele como titular, o Zubeldia percebeu que ele teria que ser titular. Deu a oportunidade para um jogo inteiro, ou pelo menos para iniciar como titular, e ele agarrou com unhas e dentes e soube aproveitar a oportunidade. Coisas que o senhor Juliano Galopo não aproveitou. Então você pode analisar que ele vem numa entrevista e cobra ao vivo mais oportunidades. Você pode concordar. E eu concordo com ele nesse sentido. O que eu não concordo, eu vou trazer daqui a pouquinho para você, que daí já é um outro jeito de você pensar e analisar essa entrevista do Galopo, tá? Então, quer dizer, ele falou também ali que, referente às propostas que ele teve, que ele reuniu com a família, com o pai dele e tal, resolveu ficar no São Paulo e comunicou o Zubeldia que ele teria, que ele deu, né, a preferência de ficar no São Paulo. Quando um jogador chega no treinador e fala isso, o que você espera de resposta do treinador? Beleza, cara. Vamos que vamos continuar trabalhando, que você é importante para o elenco, que você vai ter as suas oportunidades, continue trabalhando do jeito que você está trabalhando. Pelas palavras do Galopo na entrevista, a única coisa que o Zubeldia chegou e falou para ele, beleza, tá bom, continue o seu trabalho. Só isso. Só isso. Então, quer dizer, eu estou percebendo que o trato do Zubeldia com alguns jogadores é diferenciado. E diferenciado que eu falo é ruim. Não tem uma comunicação. Tanto que o próprio Galopo chegou e falou que foi a última vez que ele e o Zubeldia conversaram. Isso foi na janela. Foi na janela agora, do meio do ano. A gente já está em outubro. E você não tem um diálogo com o treinador, ou o treinador não vem até o jogador para ter um diálogo, para saber como o jogador está se sentindo? Que trabalho e que gestão de elenco é esse do Zubeldia também? Estou começando a me questionar sobre isso também. Só que uma outra análise, aí um pouco mais fora da caixa, analisando todo o cenário que está vivendo hoje o São Paulo. Um cenário de crise, um cenário de pressão em cima do treinador por conta dos resultados, pressão em cima do elenco por conta de rendimento dentro de campo
Aí a diretoria me libera um jogador, diretoria de futebol, me libera um jogador para dar uma entrevista para um canal que tem um super alcance, que todo mundo conhece, que todo mundo assiste, que vai realmente dar uma puta de uma repercussão. Aí você coloca quem para entrevista? Você vai colocar o Galopo? Você vai colocar para entrevista o Galopo, diretor de futebol? Um jogador que não é e não vem jogando. É um jogador que é tido como negociável, praticamente escanteado dentro do elenco. Um jogador que por muitos jogos nem relacionado é. É um jogador desse que você vai colocar para dar entrevista? Diretoria de futebol? Que pensamento é esse? Aí, quando o cara fala, não, que estão fritando o Zubeldia, não, que os caras estão queimando o Zubeldia, que a diretoria, né, ou alguns da diretoria estão querendo a cabeça do Zubeldia. Aí a diretoria me libera o Galopo para dar entrevista. O que você vai pensar? O que essa atitude dá margem para você, para mim, para qualquer um pensar? Para qualquer um. Como eu já disse, tem várias maneiras de você interpretar essa entrevista do Galopo. Concordo que ele precisa ter um pouco mais de oportunidade. Ele escancarou mesmo, meteu o pé na porta. Era a oportunidade que ele tinha. Já que ele não tem dentro de campo, ele tem fora de campo. E ficou claro, explícito, que ele está cobrando o treinador. Já que ele fala que a diretoria diz que ele treina muito bem. Mas por que não joga, então? Você conseguiu entender o meu raciocínio? Depois de tudo que se falou, da diretoria querendo fritar, querendo a cabeça do Zubeldia. Muitos torcedores também querendo a cabeça do Zubeldia. O clima não tá bom. Pressão interna gigante por resultados. Aí você me coloca e libera o Galopo para dar entrevista, para falar o que ele falou e colocar mais pressão em cima do treinador, que praticamente vai se ver obrigado a pelo menos dar mais oportunidade para o Galopo. Se ele não gosta do jogador, ele tem que vir falar, ter uma conversa com o jogador ou com a diretoria de futebol, falar, esse jogador eu não vou utilizar. Pode negociar que eu não vou utilizar. Será que custa? Será que é difícil? Será que dói? Ter uma conversa franca? Comissão técnica, diretoria e jogadores? Será que é tão difícil assim? Que gestão de elenco é essa? Tanto da comissão técnica como da diretoria. Então é absurdo o jeito que esta gestão está trabalhando com o futebol dentro de campo. Fora de campo é outra coisa. E a gente pode até trazer aqui um outro vídeo, trazer aí, né? Teve informação aí do novo patrocínio na manga, que tá para fechar aí. Banco do São Paulo que vai retornar. A gente pode trazer. Mas eu não podia deixar de comentar a declaração do Casares sobre as renovações dos cansados e essa entrevista do Galopo, que foi boa, mas no momento errado, na hora errada. Tudo errado. E depois fala que não é fogo amigo. E depois fala que essa diretoria está jogando contra. Ah, mas o Casares chamou ali, conversou com o Zubeldia, dando um respaldo, falando, é lógico, cobrando aí esses 9 jogos que faltam aí do Campeonato Brasileiro. Beleza, beleza. Agora vem cá.
Por que será que essa reunião rolou só do Casares com o Zubeldia? Você chegou a pensar nisso? Você já chegou a pensar nisso? Sabendo que conversas nos corredores do Morumbi, corredores do CT da Barra Funda, depois do jogo contra o Cuiabá, é que o senhor Muricy, que estava aqui, mas quem foi lá foi o Rui Costa e o Belmonte, fizeram a caveira do Zubeldia para o Casares. Aí eu te pergunto de novo, por que será que a reunião foi só entre Casares e Zubeldia, a portas fechadas? Por que não teve a participação do diretor de futebol? Por que não teve participação do Muricy, que é o coordenador técnico? Por que não teve a participação do executivo de futebol, que é o Rui Costa? Por quê? Fica a pergunta no ar aí para vocês responderem, para vocês comentarem e comentem. Comentem, deixem a sua opinião, porque vai ser assunto do Fala Corneta do vídeo de amanhã que a gente vai trazer, é lógico, para discutir mais ainda e vai repercutir, hein? Vai repercutir demais, mas muito mesmo, essa entrevista do Galopo. Muita gente vai passar pano, muita gente vai falar que, mas tá criando crise, mas não sei o que. Tá aí explícito, escancarado para todo mundo ver. Olha a cagada que essa diretoria está fazendo contra ela mesma ou contra a comissão técnica hoje comandada pelo Zubeldia. Fechou? Dá aquela moral, deixa o like, se inscreve, comenta aí que amanhã tem o Fala Corneta. Fechou? A gente volta amanhã. Então é isso. Tamo junto. É nóis.